Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 6 de novembro, segunda-feira. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu estou aqui para trazer um devocional especial para você, para que você possa aprender a meditar, né, e a crescer no mundo espiritual. Então, quero agradecer você por estar aqui com a gente, né? E te fazer um convite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, você deixa o seu like e você também deixe uma mensagem para a gente nas mensagens do vídeo, que pode ser inclusive um pedido de oração. Amém? Até porque hoje nós estamos também aqui, né? Nós daqui no canal Ministério Zoe, eu, né, a pastora Rita e vários outros irmãos, estamos entrando em jejum, né? Jejum e oração. Então hoje, nesse dia de hoje, nós iniciamos à meia-noite o nosso momento de oração e de jejum. E a cada 3 horas nós vamos ter uma live de oração, clamando pelos pedidos de oração que nos são enviados, né? Por aquelas pessoas que também vão estar online com a gente. E eu quero convidar você a estar um desses horários com a gente. Quais são os horários? Queria dizer, a cada 3 horas. Meia-noite, 3, 6, 9, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas. E para encerrar, nós fechamos com meia-noite de novo. Amém? Então, eu peço a você que você possa estar junto com a gente aqui. E como nós estamos iniciando hoje um dia, o momento de oração e de jejum, claro que o nosso devocional vai falar sobre o quê? Jejum. Nós vamos falar sobre o tema de hoje é o verdadeiro jejum. Você sabe que o jejum, ele é você se abster de alimento, né? Você se abster de alimento por um período. E esse período, queridos, não tem uma regra. Esse período é você que vai determinar, tá? Claro que você não vai colocar ali um limite, né? Por exemplo, colocar aqui 3 horas. 3 horas normalmente a gente fica sem comer mesmo. Então coloca um pouquinho a mais, coloca 4, 5, 6 horas, né? Se abstendo de todo e qualquer tipo de alimento. Ou então você pode fazer um período, né? Esse dia inteiro, 24 horas, você pode fazer um propósito com Deus de ficar 24 horas onde, por exemplo, você não vai comer massas. Por exemplo, eu não vou comer carne. Você pode fazer um propósito com Deus de se abster também de apenas um alimento, de algo que você goste tanto. Também você pode fazer. Você pode fazer o horário de tempo que você vai ficar se abstendo, né, da alimentação, é você que vai colocar. Nós vamos ficar 25 dias em oração e jejum, né? Nós abrimos o jejum hoje, nós vamos até o final do mês, dia 30 de novembro, em jejum. Então, cada um tem o seu propósito. Tem alguns que vão ficar os 30 dias sem comer um doce, sem tomar um refrigerante. Outros vão fazer um jejum de 5 horas, de 6 horas, de 8, de 12 horas, né? Sem se alimentar, só tomando água. Então, é um propósito que você pode fazer. Mas o verdadeiro jejum, ele vai além do que apenas você se abster de alimentos. Você sabia disso? E eu vou mostrar para vocês isso na Bíblia, e é por isso que o tema do nosso mensagem hoje, do nosso devocional, é o verdadeiro jejum. Então você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 58, nos versos 5, no verso 5 até o verso 7, aonde o próprio título, né, desse capítulo de Isaías é o verdadeiro jejum. E diz assim pra gente, ó: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas?
É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Então, presta atenção o que Deus fala através do profeta Isaías. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Queridos, essa versão que eu li é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Esse texto também eu gosto muito de ler na versão Almeida, revista e atualizada, que ela também traz pontos bem interessantes. É a mesma coisa? Sim, mas eles usam palavras diferentes que podem nos ajudar a trazer uma interpretação melhor. Por exemplo, no verso 6, na versão Almeida e atualizada, diz assim, porventura não é este o jugo que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Então, queridos, as duas versões, ela nos traz pontos bem interessantes, mas o resumo disso tudo é o verdadeiro jejum, o verdadeiro ensinamento que o verdadeiro jejum ele tem que causar em nós. Primeiramente, nós vamos ver no verso 5 que o jejum ele é uma humilhação. É quando eu humilho o meu corpo, a minha carne, para poder dedicar ao Senhor. Ou seja, eu nego o meu corpo, eu nego a minha carne, o desejo da minha carne, que é de se alimentar, de satisfazer a minha carne, e eu me humilho, né, diante de Deus, me abstendo de alimento por algum tempo. Existem vários tipos de jejum, né? Jejum total, onde a pessoa não bebe, não come, né? Esse eu só aconselho se você fizer por períodos curtos de horas, né? Longos eu não aconselho, nem por dias eu não aconselho, tá? Agora você tem a abstinência, que você pode se abster parcialmente, que eu já citei, onde você pode, por exemplo, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou comer doce, né? Não vou comer massas, pode ser parcial. E tem aqueles onde eu tiro só alimentação, mas eu bebo água, tá? Então esses também são alguns jejuns interessantes. Esse vai fazer com que eu possa me humilhar, eu possa forçar a minha mente a se voltar para as coisas de Deus, né? Onde nesse período de oração eu vou ter um momento ali de oração, de leitura da palavra de Deus, vou apresentar diante de Deus ali os meus propósitos, né? Que você pode apresentar ao Senhor. Mas o verdadeiro jejum, ele não é somente isso. Ele é também essa autoanálise que você faz em você de atitudes, mas atitudes ruins. É por isso que Isaías ele fala claramente: não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, da servidão, e que livres os oprimidos, e que despedace todo o jugo. Ou seja, aquelas pessoas que jejuavam, que muitas vezes, conforme você vai ler ali o capítulo 58, você vai ver que até demonstravam, pareciam estar tão interessadas em Deus, tão dedicadas ao jejum, mas na verdade elas estavam ali jejuando, mas estavam muitas vezes oprimindo, escravizando, estavam muitas vezes sendo duro, ímpio com o próximo, ou seja, não demonstrava amor nenhum. Então, o verdadeiro jejum, para que ele tenha o seu efeito, não é só você se abster de alimento, mas também você rever as suas atitudes e mudar as suas atitudes. Quando você faz isso, queridos, o verdadeiro jejum vai começar a ter efeito na tua vida.
Daí você pode perguntar, pastor, mas qual é o efeito que o jejum vai me causar, além de eu passar fome? Bom, tem pelo menos, no capítulo 58 de Isaías, pelo menos 12 benefícios. Eu vou citar alguns aqui para vocês, tá? Por exemplo, cura. Se tiver alguma enfermidade e esse jejum for um jejum, verdadeiro jejum, que Deus exige de nós, você vai ser curado, você vai obter proteção, resposta às suas orações, restauração familiar ou restauração em alguma área pela qual você colocou como propósito, né? E tantas outras situações, queridos, que você pode estar lendo ali no capítulo 58, e você vai ver pelo menos 12. Eu citei só 4, para não me estender muito. Mas pelo menos 4 benefícios eu estou te falando aqui, que você vai obter com o jejum. Além, queridos, dos benefícios espirituais que você vai trazer para o seu ser. Intimidade com Deus, revelação, palavra de Deus, direcionamento. Então, o jejum ele é válido para os nossos tempos? Sim, o próprio Jesus disse isso. E quando o noivo lhe fosse tirado, né? Quando ele morresse, quando ele entregasse o corpo dele na cruz, e ele voltasse, né, para o Pai, era necessário que jejuasse de novo. E você vai ver isso no Novo Testamento, os apóstolos jejuando. Todos os cristãos, queridos, jejuam. E eles jejuam muitas vezes para quê? Para se fortalecerem, para ter direção, para obter resposta. O maior exemplo de jejum que nós temos na Bíblia hoje, por exemplo, é Daniel. E muitas vezes as pessoas falam do jejum de Daniel, né? Ele obteve sabedoria, obteve resposta, discernimento. O jejum, queridos, quando é feito o verdadeiro jejum, esse jejum que não só se abstém da comida, mas também ele faz essa autoanálise e essa transformação, essa mudança de atitude, ele vai trazer muito benefício para a sua vida. Então pratique o jejum. Se você nunca fez o jejum, experimenta fazer o jejum. Experimenta hoje você fazer um jejum. Se você está ouvindo essa mensagem, por exemplo, no período da manhã, experimenta na parte da tarde, ficar ali, por exemplo, depois do almoço, até ali a janta ali, sem se alimentar. Só talvez tomando uma água. Fique ali 6 horas, se abstendo de alimento, ou 8 horas. Ou então, você chegando ali 6 horas da tarde, você se alimenta, toma o seu café e das 6 horas da tarde você vai ficar até as 6 horas da manhã do outro dia sem se alimentar. Experimenta. Experimenta fazer esse jejum, entregar para o Senhor, colocar diante do Senhor o seu propósito, por que você está jejuando. Fala para Deus, entrega para Deus quando você iniciar o seu jejum. Você coloca para Deus qual é o seu propósito. Diante desse propósito, antes de você ir dormir, lê a Bíblia, ora, ou esteja com a gente. Nós vamos estar em 3 horas em oração nesse dia de hoje, né? Você pode escolher um desses horários para poder estar com a gente também, ou às 18 horas, ou às 21, ou à meia-noite. Você também pode fazer isso. E você vai ver que você vai começar a ter respostas de Deus na sua vida. Experimenta. É necessário você experimentar para você poder falar e ter uma opinião formada sobre o jejum. Você tem que praticar. Pratique durante um tempo, veja. Além de ter um benefício espiritual, você vai ter os benefícios físicos também. Né? Você vai desintoxicar o seu corpo. E você vai ver, isso vai te fazer bem. Quando você vai fazer um exame, por exemplo, o médico não pede para você, olha, você tem que estar em jejum. Pelo menos 6 horas em jejum.
E não importa a idade, o médico pede, olha, você vai fazer tal exame, você precisa de jejum. Ou seja, o jejum não mata ninguém, o jejum faz bem. Então, se você unir que isso faz bem e saber que você fazer jejum com toda essa mudança de atitude, colocando Deus no meio, lendo a palavra, orando, você vai ver que grandes coisas você vai alcançar. Amém? Então, vem estar com a gente nesse dia de hoje, escolha um dos horários. Vou repetir lá. A cada 3 horas nós vamos estar ao vivo numa live de oração. Meia-noite, 3, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas da tarde, 18 horas, 21 horas e encerramos à meia-noite. Escolha um desses horários e vem estar junto com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque todos os dias nós temos pelo menos 5 lives de oração para que você possa estar com a gente. Todos os dias, querido, nós temos live à meia-noite, isso é normal da gente, à meia-noite nós estamos aqui, tá? Para poder orar. Meia-noite, meio-dia, 15 horas, 18 horas e às 22 horas, nós, às 22 horas, daí no caso com minutos de oração com a pastora Rita, todos os dias nós temos pelo menos 5 lives que você pode participar com a gente. Amém? Então, tudo isso é para poder ajudar, te fortalecer ainda mais. Mas experimenta fazer esse propósito de jejum e oração e coloca ali um propósito. Coloca um propósito, coloca o propósito da sua saúde, se é um problema financeiro, se é uma causa impossível, se é casamento, coloca ali antes de você iniciar o jejum. Coloca o propósito, fala para Deus do que você vai se abster, ou se você vai se abster totalmente de comida, vai ficar só com a água, ou se você vai se abster de água e de comida durante um período curto ali, como eu já expliquei. Faça esse propósito, ore, apresente a Deus. Pegue um tempo para você ficar diante de Deus, inclusive uma das nossas lives eu aconselho. E depois, no outro dia, quando encerrar o jejum, você ora a Deus primeiramente, entrega o seu jejum, já agradece a Deus pela experiência, agradece a Deus já por aquilo que Ele vai fazer e vai praticando. E você vai ver que você vai alcançar muitas coisas em Deus através do jejum e da oração. Amém? Vamos orar então, queridos? Querido Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse dia 6 de novembro ao Senhor e consagramos ao Senhor, Pai, cada irmão e irmã que vai estar dando início ao jejum nesse dia de hoje, que vai criar o seu propósito, que vai apresentar ao Senhor o seu momento de jejum, de oração. Pai, que o Senhor venha trazer sobre eles revelação, cura, libertação, benefícios físicos e espirituais, para os propósitos ao qual eles estão apresentando. Consagramos ao Senhor também o dia de hoje, todos os nossos afazeres, nosso trabalho, os caminhos a qual nós vamos percorrer, a nossa entrada e a nossa saída, e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa casa e família. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande abraço e que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.